Hello, people! Bom, galera, aqui nós vamos ver a outra forma de expressar o futuro em inglês, formada pelo verbo to be, going to e mais um verbo qualquer no infinitivo. Enjoy the lesson and let's go! Então, nós temos aqui o futuro com be, going to. Na introdução, nós temos aí o uso dele, né? Quanto que ele é usado. Então, the future tense with going to, also simple future, então, também é chamado de futuro simples, expressa uma previsão lógica para o futuro, ou uma intenção ou planejamento que já foi decidido. Este tempo é construído pelo verbo to be, mais going to, mais o infinitivo do verbo principal. Então isso é muito importante a gente ter em mente, tá? É um planejamento que já foi decidido antecipadamente, uma previsão lógica também, tá? Então aprendemos a conjugar o futuro com be, going to e obtenha dicas para o seu uso. Então, temos aqui o exemplo: Mrs. Lucy is going to meet a friend in town. Então, observe que ela se planejou, ela se arrumou, ela para pegar sua bolsa agora, né? Então, eu posso afirmar isso, né? Que é um futuro que ela se planejou antecipadamente, que já foi decidido isso aí. She has just looked out of the window. The sky is blue. It is not going to rain, so Mrs. Lucky is going to leave her umbrella at home. Então ela acabou de olhar pela janela. O céu está azul, não vai chover. Então a senhorita Lucky, né? Se eu falei Lucy agora há pouco, perdão, vai deixar seu guarda-chuva em casa. Observem que eu não estou traduzindo palavra por palavra. Então eu vou repetir a primeira frase. Mrs. Lucky is going to meet a friend in town. Eu traduzi como a senhora Lucky vai. Eu não traduzi está indo encontrar. Então eu falei que ela vai encontrar um amigo na cidade. Então essa é a tradução mais usual, essa é a tradução mais comum que a gente vai encontrar neste futuro com to be going to. Não significa exatamente que ela está indo agora, que ela já está em movimento, né? Partindo já. Então, mas ela vai em algum tempo aí no futuro. Então, aqui como usos do futuro com going to, nós temos planos e intenções para o futuro quando uma decisão já foi tomada. Mrs. Lucky is going to meet a friend in town. Então, esse é o exemplo. Predictions for the future that are based on present evidence. The sky is blue, it is not going to rain, so Mrs. Lucky is going to leave her umbrella at home. Então, aqui é mais uma vez a explicação dos exemplos que foram explicados agora há pouco, né? Qual é o plano e intenção da senhora Lucky? É ir visitar um amigo na cidade. Então, Mrs. Lucky vai visitar um amigo na cidade. Uma decisão que já foi tomada. Qual a previsão para ela que ela se baseia em evidência, em prova, né? Numa prova presente. Então, o céu está azul. Então, essa é a evidência. Então, ela tira essa conclusão lógica aí. It is not going to rain. Não vai chover. Portanto, so Mrs. Lucky is going to leave her umbrella at home. Então ela toma essa decisão aí, né? Então a senhora Lucky vai deixar o guarda-chuva aí em casa. Aqui nós temos primeiro signal words. São palavras que sinalizam, né? São palavras que nos ajudam a reconhecer o tempo futuro em uma frase, né? Então, in 1 year, next week, tomorrow, em um ano, semana que vem, amanhã, né? No entanto, however, there are no concrete signal words for going to. Então, no entanto, temos aí abaixo que não se tem palavras que sinalizam o uso concreto de going to. We have to examine the context to determine which future tense to use. Então, é muito importante isso. Nós temos que examinar o contexto para determinar que tempo futuro utilizar. Aqui também nós temos
A diferença de going to e gonna. Qual a diferença? Nenhuma. Então, apenas que going to será usado de maneira mais formal e gonna pode ser usado principalmente na fala, tá? Então, in informal contexts, such as text messages and emails between friends, and especially in spoken English, going to is often contracted to gonna. Então, a explicação está aí, que em contextos informais, tais como mensagens de texto e e-mails entre amigos, e especialmente no inglês falado, going to é frequentemente contraído para gonna. Então, example, Mrs. Lucky is going to meet a friend in town. Então é um inglês mais formal, inglês escrito. I'm gonna meet a friend in town. Então é um inglês mais informal, inglês falado em gonna. Então gonna é igual a going to. Ou seja, gonna to não pode, tá? Então I'm gonna meet. É a mesma coisa que I'm going to meet. Never use this for informal written English. Então, nunca use esta forma, que forma gonna, no inglês escrito formal. Então, a conjugação do futuro com going to be, going to, né? Então, claro que vai ter o verbo to be. Então, frases com o verbo to be, vamos fazer a forma negativa, colocando-se not, após as formas do verbo to be. Quais são as formas do verbo to be? Am, are, is. E as perguntas, né, vão ser feitas com a inversão do verbo to be e do sujeito. Temos lá na tabela abaixo, I am going to speak, I am not going to speak, am I going to speak? Eu vou falar, eu não vou falar, eu vou falar. You are going to speak. You're not going to speak. Are you going to speak? Você vai falar. Você não vai falar. Você vai falar. He's going to speak. He is not going to speak. Is he going to speak? Ele vai falar. Ele não vai falar. Ele vai falar. Então é isso, galera. Prestem atenção à entonação, tá nas perguntas. Lembre-se de colocar o not após o verbo. E as frases afirmativas seguem a estrutura normal. Verbo to be, mais going to, mais verbo no infinitivo. Então, nós temos aqui a definição de contrações, que são a combinação de certos pronomes, verbos e a palavra not. They are mostly used in spoken and informal written English. Provides an overview of contractions in the future with going to. Então, elas são, né? As contrações são majoritariamente utilizadas no inglês falado e no inglês escrito informal. E a tabela abaixo ela vai, né, oferecer uma visão geral das contrações no futuro com going to. As formas completas aí, né, onde tem long form, né, tem am not, are not, is not. Então tem aí o I'm not, né, you're not. Geralmente se contrai aí a vogal, né, a vogal é suprimida e é colocado um apóstrofo no lugar, né? Então isso é muito utilizado na linguagem oral, né? I'm not, you're not, we're not, we aren't, he is not, she's not, she isn't. To note, né, uma observação, in written English, the contracted form of are can only be used after pronouns, not after nouns and names. Então, uma importante observação é que a forma verbal are só pode ser usada depois de pronomes, diferentemente da forma is, né? A forma is pode ser usada depois de nomes, mas a forma are não. Temos o exemplo aí, they're going to meet in town, but not the women are. Entenderam? Não dá nem para ler essa frase aí que está arriscada aí, the women are, né? The women are going to meet in town, né? Seria essa a forma mais, quer dizer, a única forma possível, né? Sem contrair o verbo are. Alright, let's go. Então aqui, galera, para finalizar a nossa lição, né, a nossa segunda aula do terceiro bimestre, né, nós temos essa atividade de dramatização valendo 20, né, que vocês devem entregar preferencialmente até semana que vem, até mais ou menos lá para quarta-feira, tá? Hoje são 24, então
Na quinta-feira já estaremos de férias, né? Então, vamos lá. Então, essa é a última atividade do semestre. Vamos lá, então. Você deve dramatizar 5 situações nas quais você vai utilizar o futuro com to be going to através de uma das seguintes opções. Primeiro, vídeo de no máximo 2 minutos, preferencialmente, ou presencialmente através de agendamento com o professor, tá? Então, eu abri essa prerrogativa aí, se o camarada quiser fazer presencialmente, não quiser mandar vídeo, né? Ele pode agendar comigo. Mas eu creio que vocês vão optar pelo vídeo, que é bem mais prático, né? Vamos lá então. Em cada situação, você deve apresentar um objeto que ilustre uma atividade que você ou um terceiro tem planejada para um futuro próximo, com dia e hora marcados. Então, por exemplo, vamos supor que você irá viajar na próxima semana às 10 da noite para Belém. Portanto, você vai se referir a essa situação mostrando o bilhete de passagem e falando a seguinte frase. Então, você pode mostrar uma foto de Belém, né? Então você vai dizer a seguinte frase: I'm going to travel to Belém next Monday morning at 10 a.m. É um A aí, tá? Tudo bem, gente? Então, são 5 situações, 5 objetos que você vai se referir a esses objetos usando o verbo to be going to. Você pode falar em primeira pessoa, I am going to, ou então my daddy, se for no caso meu pai. Se meu pai for, por exemplo, consertar o carro dele, você deve usar o verbo consertar, que é fix, né? Você deve apontar para o carro, então a bicicleta, sei lá, tá? Usem a imaginação, pesquisem, tá? A internet está cheia de recursos aí para nós explorarmos, pronúncia, de vocabulário, de tudo. Bom trabalho e até a próxima aula.